Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 13 de maio de 2025, é terça-feira, e todas as terças são dias regidos por Marte, que é o nosso deus da guerra. Ele vai falar de como a gente vai para a luta, os nossos combates. Marte também pode representar acidentes, cortes, rupturas, separações. Então, às vezes, quando está tendo uma ativação desse astro no nosso mapa, esses são alguns dos assuntos que podem acontecer. Marte também vai representar essa coragem, essa força de iniciativa, essa capacidade, né? Pensando até que Marte ele tem o seu júbilo, a casa onde ele fica mais alegre, dentre as 12 casas. Então, no nosso mapa, a gente tem 12 áreas, é separado em 12. A casa 6 ela representa a nossa saúde, práticas de cura, serviços diários. Então, pode falar de doenças, pode falar desse cansaço, desse desgaste mental, das lutas do dia a dia. Então, quando Marte está lá, ele tem essa capacidade de luta, de esforço, de enfrentar, então, essas lutas do dia a dia. Então, a melhor casa para ele estar. Ele também rege o signo de Áries, de Escorpião e também de Capricórnio por exaltação. Então, se você tem ascendente, o Sol, a Lua ou astros nesse signo, você pode ter essa atitude, você pode ter mais reflexos ali marciais, tá? Lembrando que é sempre interessante a gente analisar o nosso mapa inteiro para entender toda a configuração, porque cada posicionamento ele vai moldando. Então, muitas vezes a gente associa o nosso mapa só ao Sol, às vezes até sabe um pouco da Lua, do ascendente, mas tudo acaba afetando. Então, muitas vezes aqui, quando eu falo, ai, da lua em escorpião, não é a sua lua em escorpião, é a lua em escorpião em essência. E aí, os outros pontos do mapa, eles podem modular isso, podem intensificar ou podem diminuir esses reflexos, tá? Então, olhar para o nosso Marte no mapa, a gente pode entender muito, então, da nossa força, dessa, como eu falei, dessas nossas armas, quais são as nossas ferramentas de luta, as nossas armaduras, as nossas autodefesas, como se fosse o nosso guerreiro interior. Então, como que a gente luta pelo que a gente quer, pelos nossos sonhos, tá? Então, pode falar questões nesse sentido. E no céu de agora, o Marte está em Leão. Então, ele vai falar muito sobre essa capacidade de ação corajosa, ação através da autoexpressão, que são características leoninas. Então, pode ser um momento onde a gente está buscando transmutar, até pensando que a lua cheia em Escorpião foi regida por esse Marte em Leão, buscando transmutar esses sentimentos através da coragem, através desse poder sobre nós mesmas. Leão, ele é regido pelo Sol, ele está muito associado a essas questões de autoridade, de consciência sobre si. Então, é transmutar tudo em autoconhecimento, em consciência, em saber qual é o seu centro, saber o que te vitaliza. Então, eu até coloquei aqui, eu escrevi no horóscopo de hoje, é, Marte também pode falar sobre a nossa agressividade, a nossa raiva. Então, nesse trânsito de Marte em Leão pelo céu, a gente pode pensar em transmutar a nossa raiva, a nossa agressividade, em poder sobre nós mesmas, em autoconfiança, em autoestima, reconhecendo as nossas vitórias. Então, muitas vezes olhando ali para tudo que a gente já conquistou. Tanto que eu gosto muito de sempre trazer os mitos relacionados aos planetas, aos signos. Eu já trouxe aqui algumas vezes que o signo de Leão ele é relacionado à constelação de Leão. E signo não é constelação, tem diferença, tá? É, o mito do signo de Leão está relacionado com o momento que Hércules enfrenta o leão de Nemeia. E depois que ele enfrenta, né, ele acaba, as armas que ele tem acabam não funcionando, ele tem que matar o animal com as próprias mãos, que simboliza muito esses nossos recursos internos, a nossa força interna, interior mesmo, como se as questões externas elas não fossem o suficiente. Então representa muito essa luta interna com o nosso próprio eu, sabe? Então muitas vezes eu acho que isso é mais forte quando a gente passa por algum vício, por exemplo, que às vezes não tem nada externo que seja eh, tão forte quanto a nossa própria força, sabe? Me fugiu a palavra que eu queria usar, mas é nesse sentido. Não tem nada assim que nos leve tanto para essa vitória sobre algo quanto a nossa força interna. Então, esse combate de Hércules com o Leão de Nemeia representa muito isso. Então, muitas vezes a gente precisa lidar com esse nosso lado mais selvagem,
Tem até dos tarôs que é mais utilizados aqui no Brasil, eu acredito, o tarô mitológico, que é da Liz Green. A carta da força do tarô é associada com esse momento. Então mostra ali o Hércules enfrentando, né, de alguma forma dando esse mata-leão mesmo. E mais nos outros tarôs, por exemplo, o da Pamela, é uma mulher direcionando o leão. Então, eu vejo que muitas vezes não é a gente reprimir esse nosso lado selvagem, esse nosso lado instintivo, é saber canalizar, porque a gente precisa da raiva, a gente precisa da agressividade. Senão a gente não se defende, a gente não tem vida. Então, vai falar sobre a nossa vitalidade, né? Tudo isso para fazendo essa defesa do Martin Leão. Então, quanto é importante a gente reconhecer as nossas ferramentas, a gente reconhecer as nossas vulnerabilidades, os nossos pontos fracos também. Ah, e uma coisa que eu acho interessante no mito é que no fim, o que que acontece? A pele do leão era impenetrável, então por isso que é, as flechas ou qualquer tipo de ferramenta o Hércules não conseguia utilizar para matar o leão. Então, o que que ele fez? Depois que ele matou o leão com as próprias mãos, enforcando, ele utiliza a pele do leão, a cabeça do leão, como uma armadura. Então, é como se fosse um reconhecimento e até uma certa celebração, sabe? Então, utilizar isso para se proteger. Olha quanta coisa eu já venci, olha quanto trauma eu já superei, olha quantas emoções difíceis, sabe? Então, eu acho que Martin Leão nos leva a trazer essas memórias de tudo que a gente já venceu. E às vezes são pequenas vitórias, celebrar essas pequenas vitórias. Acho que Leão também é um signo que fala muito dessa alegria de estar vivo, alegria de viver, essa alegria, como que chama? Que é chamada também de Ananda, que seria uma alegria sem causa, mas essa causa de viver, né, de estar vivo. Então, é isso. O que mais que eu ia falar? Aí também a gente pode pensar muito nesse foco relacionado à nossa presença, Leão, o signo, o Sol, que é o signo, o planeta que é de Leão, o astro que é de Leão, também está muito relacionado com essa presença. Eu estou aqui, estou presente. E que mais? Até pensando nos chakras, né? A gente pode associar com o Manipura, que é esse chakra do umbigo, que seria esse nosso som interno, pensando em correspondências, em referências. Marte, ele está relacionado com a cor vermelha. Então, às vezes, ai, quero ativar essa energia de combate. Usa vermelho. É uma forma, né? Às vezes, pedras cristais associadas a vermelho. Dentre as plantas, as ervas, a gente pode associar com alho, que, nossa, eu estava até pensando, né? O alho, que é muito conhecido, ele é um antibiótico natural, então Marte também fala sobre o nosso sistema imunológico. Então, também vai falar disso, né, do nosso corpo se defendendo, atacando esses invasores. Então, quanto é importante a gente ter isso forte de atacar, porque senão a gente vai ficar vulnerável. Qualquer gripezinha a gente já cai, né? Isso é simbólico no sentido das nossas lutas diárias, né? Como eu estava comentando. Mas o que que eu ia falar do alho? Que o alho muitas vezes eu penso muito nessa questão de espantar os vampiros, né? E inclusive eu tô muito mergulhada nessa questão dos vampiros, porque eu tô assistindo a série Descoberta das Bruxas, que tem o vampiro e até o filme Pecadores também, né? Que eu assisti recentemente, mas enfim, me veio isso do alho, então ele é importante. Tem gente até que gosta de queimar alho, né, para fazer essa limpeza, essa liberação. E pensando em referências mais próximas de nós, a gente também pode associar Marte com Ogum. Então, às vezes, até tomar um banho de espada de São Jorge, por exemplo. Enfim, aí depende muito do que você se sintoniza, mas dando algumas associações, algumas referências, né? Marte, às vezes, pode estar associado com militares. E dentro da astrologia, a gente tem uma vertente astrológica que é um pouco diferente dessa astrologia natal, essa astrologia que a gente interpreta no dia a dia, a magia astrológica, dentro da magia astrológica, tem uma vertente que se chama caridade astrológica. Então, quando você tem um ponto fraco no seu mapa, por exemplo, eu tenho Marte em Câncer, que é um Marte difícil de agir, porque ele é muito emocional, e às vezes para você agir, para você ser direta,
E ele vai falar muito sobre cuidado. Então, para você agir ser direto é muito difícil, porque Marte, às vezes, ele quer cuidar, ele quer defender. Enfim, tem várias questões. Mas, por exemplo, se eu quisesse alimentar Marte no meu mapa, poderia ser artes marciais, é uma forma bem óbvia. Também a gente pensar nessas iniciativas, né, em abrir caminhos, em agir com coragem. Mas tem uma associação que eu acho muito legal, que o meu professor de magia astrológica, um dos meus professores, o Simão, ele trouxe, que não no Brasil, mas em outros países, tem muito daqueles militares que são chamados para a guerra, são obrigados a irem para a guerra, né? Então tem, não sei exatamente como chama, agora me fugiu as palavras, mas tem associações assim para ajudar, porque muitas vezes, né, tem essa perda de parte do corpo, tem traumas, né, tem muita essa questão do estresse pós-traumático, então às vezes você doar o seu tempo, doar a sua energia para essas pessoas seria uma forma de fortalecer. Então, sempre que a gente tem algum ponto mais difícil no nosso mapa, por exemplo, Vênus, às vezes seria ajudar artistas, ajudar mulheres que sofrem violência, que estão em situação de vulnerabilidade, né? Então, às vezes, para a gente se conectar com a energia desse planeta, a gente tem esse ramo da astrologia mágica, que é a caridade astrológica, tá? Então, a gente pode pensar nisso. Então, eu acho que é bem legal, que seria uma forma de remediar pontos que, às vezes, são mais difíceis no nosso mapa, tá? Enfim, algumas ideias aqui pensando. E vamos falar sobre os aspectos do dia. Então, todos os dias aqui a gente faz análise do que está acontecendo no céu do dia para que a gente possa ter consciência, que às vezes, muitas vezes, até se respeitar, porque às vezes você entende, o clima, o tempo tá para isso. Tá todo mundo sentindo isso, lidando com isso. Então, eu vejo que também esse processo de aceitar, de lidar melhor, de procurar as ferramentas, tá? E também de escolher os melhores horários. Dentro da astrologia, a gente também tem um ramo da astrologia que se chama astrologia eletiva, que é um estudo só disso. Qual que é o melhor horário para eu fechar um negócio? Qual o melhor horário para eu casar? Para eu lançar um livro, tá? Então, às vezes, você olha ali esses posicionamentos referentes aos temas que você quer e vê quando ele vai estar melhor. Então, por exemplo, mês que vem Júpiter vai entrar em Câncer. Então, é um posicionamento onde ele fica muito bom. Então, é melhor para rituais de prosperidade, por exemplo, de sorte, de bênçãos, tá? Então, dando algumas ideias, um panorama aqui. Então, vamos falar sobre os aspectos do dia, para que a gente possa entender esse clima, esse humor, o ritmo do dia, que são assuntos que a Lua rege. E a Lua, ela é muito receptiva. Então, sempre que ela aspectar é ver, ela enxerga outro planeta, ela conversa, ela se relaciona com outro planeta, ela recebe essa natureza do planeta, tá? Então, ela tem essa coisa muito de acolher mesmo, de nutrir. Então, por exemplo, quando a Lua está no signo Escorpião, ela acolhe as características escorpianas. A Lua agora, 3h37, a Lua em Escorpião, ela fez um trígono com Saturno em Peixes, então ela recebe as características do Saturno em Peixes, tá? Então a Lua em Escorpião foi a Lua que foi a Lua cheia. Inclusive, ontem eu gravei um episódio para cada um dos ascendentes, trazendo uma análise assim mais assertiva sobre os pontos que podem ter vindo à tona, mas lembrando que para cada mapa é muito específico. Eu vou deixar na descrição o link para cada um dos ascendentes. É, Voltando aqui, 3h37, esse trígono. Então, a Lua recebendo esses ensinamentos de Saturno, que é o deus do tempo. Então, ele vai falar sobre essa reflexão, porque quando a gente olha, a gente pensa, cara, eu vou morrer, eu não tenho muito tempo, eu preciso fazer escolhas, sabe? Porque às vezes a gente tem essa angústia de escolher algo e daí a gente não escolhe nada. Então, Saturno, ele traz esses limites, ele é o representante de limites, de disciplina. Então, ali de madrugada, quem estava acordado pode ter sentindo essa reflexão profunda, entendendo, compreendendo seus limites, pensando muitas vezes o que você tem que fazer a longo prazo, tá? Então, às vezes, traz reflexões nesse sentido, de você olhar para como você tem lidado com o seu tempo, e ainda mais no signo de peixes. Então, Saturno, ele tem muitas características de castrar, ele porta a foice, tanto castrar quanto representa colheita também. Ele era o deus da agricultura, Cronos. Também a gente pode relacionar com isso. Então, é aquilo, você plantou, você vai colher. Vai colher, ótimo, vai colher.
E peixes pode falar muito sobre a forma como que a gente lida com as nossas emoções, com a nossa espiritualidade. E peixes, muitas vezes, no sentido negativo, está associado a essa questão do escapismo. A gente pensar no peixe, o peixe ele não tem defesa. Tem um texto da Deborah Holding que eu sempre cito aqui, que eu gosto bastante, que é do site Skyscript, que ela fala: a única defesa do peixe é nadar para longe. Ele não tem defesa. Então, é pensar nessa fuga. Até o mito associado ao signo de peixes também é Afrodite e Eros fugindo, mas pode ser essa fuga que nos inspira, sabe? E aí eu acho que nem é fuga, sabe? Mas é essa conexão com o todo. Então, muitas vezes, o que eu quero dizer é que esse trânsito, às vezes, faz a gente lidar com enfrentar as nossas autossabotagens, aonde a gente está fugindo, aonde a gente está, às vezes, até bloqueada emocionalmente, sabe? Então, é um momento de você se responsabilizar pelas suas emoções. O que que eu poderia estar fazendo que eu não estou fazendo? Então, Saturno vai falar muito sobre limites. Então, é sobre também os seus limites, dentro dos meus limites. O que eu poderia estar fazendo que eu não estou fazendo? Então, olhar para isso, que muitas vezes é isso que não. Às vezes, Saturno pode falar sobre essa culpa, essa angústia que vem, sabe? Eu penso que também esse pode ser um aspecto, até pensando nos temas de escorpião, que às vezes a gente enfrenta essas quedas, a gente enfrenta certos lutos, certas mortes, certos fins, certas perdas também. Então, ajudando a gente a lidar com isso a longo prazo, aprendendo a sentir, aprendendo a lidar com as emoções, que normalmente a gente não sabe, a gente nem se permite saber, né? Não sabe muitas vezes nos acolher, não sabe o que nos nutre, não sabe como se cuidar, não sabe direito sobre as nossas necessidades. Então, ele traz um olhar mais profundo ali. 5h35, a Lua ingressou no signo de Sagitário. E se a Lua muda, nós também mudamos. Nosso humor muda, o clima do dia muda, o ritmo muda. Enquanto Escorpião é um signo fixo das águas, né? As águas elas tendem a ir para baixo. E nesse sentido fixo, é aquilo que permanece, que se aprofunda. Agora, o signo de Sagitário é um signo de fogo, então ele tende à expansão, tende ao crescimento, e é um signo mutável. Então, assim, essa questão da habilidade, do movimento, então traz todo esse ânimo para o dia. Fogo, ele nos anima, nos aquece, esse calor, é, dentro dos temperamentos, os signos de fogo são coléricos, então eles trazem toda essa energia de iniciativa, de impulso, de seguir o entusiasmo. Então, vem esse fogo expansivo para o corpo. É um bom momento, então, para a gente se entusiasmar e ir além dos nossos sentimentos, no sentido de se aventurar. A gente perceber, tem mais do que isso que eu estou sentindo. Porque às vezes a gente perde um pouco a fé. Então, o Sagitário, ele nos resgata com essa fé, no sentido que tem muito mais para viver. Então, é um bom momento para a gente buscar aprendizados, conhecimentos. É, Então, essa fé que resgata esse fundo do poço emocional escorpiano, a fé, o otimismo. Inclusive, uma pessoa que tem a lua em Sagitário é o Gilberto Gil. Ele tem aquela música Andar com Fé, muito relacionada. A gente pode pensar nessa lua em Sagitário, né? E Sagitário, dentre os mitos, está relacionado com o mito de Quiron. Na astrologia moderna tem um asteroide que chama Quiron, mas antigamente a gente já tem essa referência do signo de Sagitário com Quiron, que é esse mestre professor, era ele essa figura mítica, metade homem, metade cavalo, que era professor de todos os heróis. Então, Hércules, por exemplo, era um aluno dele. E então ele traz muito esse arquétipo do professor, do sábio, do conselheiro. E no mito relacionado ao signo de Sagitário, a Quiron, ele é ferido na perna. Tem algumas versões do mito que falam que é por Apolo. E então ele recebe essa ferida na perna, só que ele era imortal. E era uma flechada, se eu não me engano, da Hidra de Lerna, que era mortal, que matava. O que acontece é que ele sobrevive, só que ele vive num sofrimento muito angustiante, que a gente pode simbolizar aqui, simboliza muito esse sofrimento humano, sofrimento existencial, de sentido. O que acontece
Bom, o mito é bem complexo, tem muitas coisas, mas eu acho que o que a gente pode tirar aqui para eu trazer no dia de hoje é que ele sente, o Sagitário, ele tem muito essa questão de quando ele compartilha, quando ele aconselha os outros, ele se cura também. Então, é aquilo que o professor, ele aprende mais quando ensina, ele aprende com os alunos, aprende mais do que os alunos, sabe? Então, a gente pode pensar que ele não se cura, mas tem um certo alívio quando ele compartilha a dor. Então, por isso que Sagitário dá grandes mestres, grandes professores, né? Ele tem essa ânsia mesmo de compartilhar o que sabe, o que viveu, os aprendizados. Então, é isso. Hoje pode ser um bom dia para a gente compartilhar o que a gente já venceu, que isso muitas vezes inspira outras pessoas. A gente se vê, a gente se enxerga, a gente se conecta com o outro. Sagitário também fala sobre dar sentido, então, aprender com as nossas emoções, dar sentido para as nossas emoções. Outra figura que a gente pode relacionar também com Sagitário é a deusa Ártemis, que ela porta também esse arco e flecha. Então, o Sagitário ele tem essa flecha no sentido de mirar o céu, de dar sentido, muitas vezes dessa assertividade. Eu tenho Mercúrio em Sagitário e às vezes a minha comunicação ela é muito assim, né? Flecha, certeira, ou às vezes até uns coices também. Ou mais às vezes a gente também cai do cavalo, mas enfim, tem essas questões aí. Então pode ser interessante. Ah, eu tenho um episódio sobre a Lua em Sagitário. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, tem sobre Saturno em Peixes também, se vocês quiserem se aprofundar nesse trânsito. Então, sempre os episódios que eu faço, eu falo assim, eu trago um pouco sobre o que é o planeta, alguns simbolismos do signo, o que que a gente pode fazer para aproveitar, e eu sempre trago também para cada um dos signos ascendentes, tá? Às vezes nos horóscopos do dia, quando dá tempo, eu falo para todos os signos ascendentes. Mas nesses episódios que eu faço pro posicionamento, eu sempre falo, tá? Dos temas. Que mais? 8h29, então, a Lua em Sagitário, ela vai fazer um trígono com Netuno em Áries. Netuno, que é esse planeta invisível, a olho nu, faz pouco tempo que ele ingressou em Áries, então ele traz muito. Netuno é esse dissolvedor do nosso ego. E ele dissolve essas barreiras. Eu estava até agora vendo um vídeo que falava, acho que era sobre uma conjunção de Saturno com Netuno, que foi um momento da queda do Muro de Berlim, né? Então, essa dissolução de barreiras. Então, às vezes pode ser, pensando, né, trazendo para o céu de hoje, essa dissolução, muitas vezes, do nosso ego em conexão com algo maior, algo mais, é, não é íntegro a palavra que eu queria usar, mas essa conexão com o todo, tá? Então, práticas ali intuitivas, criativas, meditativas, espirituais, artísticas, são favorecidas nesse momento, tá? Então aproveita para se conectar assim com esse todo, com o que é espiritual para você e dessa forma que seja inspiradora, porque a Ares fala muito sobre iniciativa, sobre começar. Então, vou me visualizar começando algo, iniciando um projeto, tendo essa coragem. Lembrando que a gente pode considerar que a lua cheia em Escorpião, que teve seu ápice ontem, a gente pode considerar ainda uma semana de lua cheia. E os efeitos dela, os reflexos, ficam até a próxima lunação, que é começa no dia 27, tá? Voltando aqui, 13 e 11, a Lua em Sagitário vai fazer um sextil com Plutão, que está retrógrado em Áries. E os sextis, eles são aspectos mais leves, eles são, vamos dizer, um convite ali, não é um reflexo tão direto, mas às vezes a gente pode lidar, enxergar alguns bloqueios mentais, algumas coisas assim que estão bloqueando o nosso poder, a nossa energia, e a gente pode superar muitas vezes isso seguindo a nossa verdade, seguindo o que nos entusiasma, sabe? Seguindo o que nos dá sentido. E 23h48 a gente vai ter esse último aspecto do dia e a gente pode pensar que ele está guiando o dia inteiro. Então, o dia inteiro a gente está nessa influência ali, tá? Eu não gosto de falar influência porque nenhum planeta influencia, mas é quase isso, ele reflete, né? Então, pelo princípio da correspondência, é uma correspondência, não é a mesma coisa, né? Tipo, tudo que está no céu está na Terra, não é, não tem uma lua em Sagitário aqui na Terra, mas tem essas representações, tá? Voltando aqui, Lua em Sagitário vai fazer um trígono com Vênus em Áries. Então, a Lua, corpo, intuição, necessidades, cuidado. Vênus, amor, beleza, artes. Vênus é Afrodite.
vai falar de tudo que a gente ama, deseja. Então, sempre os aspectos da Lua com Vênus, sempre são de trígono, né, ou de sextil também, que são aspectos harmônicos, eles sempre tendem a trazer alegria, facilidades, harmonia, sensibilidade artística, criativa, que Vênus vai falar sobre artes. E na astrologia tradicional, a Lua e a Vênus são os astros dito femininos, tá? Que a gente pode considerar mais essa, né, trazendo assim para contemporaneidade, seriam mais yings, no sentido eles são mais receptivos, tá? Então, a Lua, fazendo aspecto com a Vênus, simboliza muito esse feminino em comemoração. Então, pode ser um dia ali de você estar entre amigas, estar entre mulheres da sua família, sabe? Um momento de comemoração mesmo. Também pode falar nessa questão artística, criativa. Também pode ser muito bom para encontros, tá? Fazer o que você gosta, principalmente como Áries é o primeiro signo, é fazer algo pela primeira vez. Ai, algo que me faltava coragem. Eu sempre quis fazer uma aula de patins. Eu sempre quis fazer um curso de gastronomia. Eu sempre, sabe? Pensando nessa questão de relacionamentos, às vezes pode trazer esses encontros, às vezes que também faltava uma coragem, uma iniciativa, sabe? No sentido de liderar, começar algo também. Mas às vezes Áries é um signo muito rápido, então às vezes pode falar sobre essas questões mais rápidas, tá? Mas tudo que envolve prazer, lazer, diversão, essa satisfação dos desejos, ela está muito favorável no dia de hoje. Então, tem uma harmonia entre o nosso sentir e a forma como a gente se relaciona, os nossos desejos, porque às vezes isso, eles se contradizem, né? Então, às vezes a gente tem uma necessidade de cuidado e daí, às vezes, os nossos desejos, eles querem uma total autonomia, sabe? Então, hoje isso flui muito bem. Então, durante o dia inteiro, eu diria para você olhar aonde você tem a Lua em Sagitário, aonde você tem a Vênus em Áries. Também eu vou deixar os episódios que eu tenho sobre esses dois astros, que daí você consegue entender mais. E é isso. Então, aproveitem o dia de hoje, porque tá muito bom, né? Então, tanto Sagitário quanto Áries são signos de fogo. Então, é um dia quente, é um dia que pega fogo, né? Ainda mais que a Lua tá cheia, que já tende a trazer essa intensidade. Então, aproveitem isso para ter essa coragem de fazer o que vocês sempre quiseram, sabe? Para se jogar além, para enxergar além do que você está vivenciando. Então, às vezes, se você atravessou alguma dor, alguma dificuldade, nessa lua cheia em escorpião, estar com pessoas que você se sente bem, que você se sente nutrida, que você se sente acolhida, tá? Eu, por exemplo, hoje vou ver a minha irmã. Então, assim, sabe, você estar próximo ali de pessoas que te trazem essa sensação de bem-estar, de poder ser você mesma, tá? Amanhã a Lua vai fazer um trígono com Marte, mas amanhã a gente fala mais sobre isso. Então, só para finalizar, o Sol e Mercúrio estão em signo de Touro, Júpiter está em Gêmeos, Marte em Leão, a Lua já está em Sagitário, Plutão está retrógrado em Aquário, Saturno ele está em Peixes, está finalizando, já já ele vai para Áries, e a Vênus e Netuno estão em Áries. Comentem aqui como vocês estão, como foi essa lua cheia para vocês, o que vocês estão planejando fazer no dia de hoje.